Você já se perguntou o que é 127 volts, o que é 220 volts, o que é potência, o que é corrente, o que é resistência? Hoje você vai deixar de ser leigo em elétrica e vai finalmente entender esses conceitos tão importantes que eu aposto ninguém te explicou de forma tão clara como você vai entender hoje. Mas antes, se esse tipo de conteúdo vai te ajudar, se você gosta de estudar sobre elétrica, então se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário e sua curtida. Antes de tudo, você precisa entender que tudo ao nosso redor é feito de átomos. No interior dele existem os prótons com carga positiva, os nêutrons, nêutros, e os elétrons com carga negativa. São os elétrons os verdadeiros responsáveis pela energia elétrica. Existem materiais que soltam esses elétrons de forma fácil. Esses são chamados condutores. E existem também aqueles que resistem a soltar os elétrons. Esses são chamados materiais isolantes. Agora imagine esses elétrons todos se movendo de forma organizada em um único sentido. Essa é a corrente elétrica. Quando eles se movem, eles produzem calor. Esse é o chamado efeito Joule. Graças a esse movimento, os motores giram, as lâmpadas acendem e as máquinas funcionam. Mas esses elétrons não se movem sozinhos. É necessário uma força. Essa força se chama tensão elétrica. A tensão, ou DDP, diferença de potencial, nada mais é do que a diferença entre a quantidade de cargas negativas de um lado e do outro. Um lado tem excesso de elétrons, o outro tem falta. Os elétrons querem se equilibrar, e é aí que a corrente nasce. Graças a essa diferença de potencial, um lado acaba atraindo os elétrons do outro, para que assim eles possam se equilibrar. Mas ao analisarmos a vida real, percebemos que nenhum material permite com que essa corrente elétrica flua de forma livre, totalmente livre. Todos os materiais oferecem uma certa resistência à passagem elétrica. A resistência é medida em ohms, em homenagem a George Simon Ohm, o homem responsável por estudar os fenômenos elétricos. A energia elétrica sozinha não é tão útil para a gente. Para isso, ela precisa ser transformada. Quando dizemos que um aparelho é potente, queremos dizer que um aparelho tem uma capacidade de transformar a energia elétrica em outro tipo de energia, como luminosa ou cinética, com a alta eficiência, ou seja, ele consegue transformar mais energia em um curto espaço de tempo. É aqui que todos esses conceitos se unem em uma única fórmula, a chamada primeira lei de Ohm, que diz que tensão é igual a resistência vezes corrente. Ou seja, se aumentarmos a tensão, a corrente aumenta. Se aumentarmos a resistência, a corrente diminui. Se você quer aprender elétrica de verdade, então se inscreva no canal, porque aqui é sem enrolação e direto ao ponto. Bem-vindo ao núcleo da elétrica.